No balanço geral, a repercussão da ação aí da PM que apreendeu o aparelho de som que reproduzia as badaladas do sino na igreja de São Cristóvão, no bairro Cordeiros, aqui em Itajaí, Bruna. Pois é. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Juliana Sene. Ela está perto de um dos principais pontos turísticos de Itajaí, a Igreja Matriz, que tem também um sino, né? E vai contar outros detalhes para a gente, porque o sino é muito tradicional aí também na Matriz, né, Juliana? Boa tarde. Isso, Bruna. Boa tarde para você e para todos. Aqui em frente à Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, exatamente ao meio-dia, tocou aí as badaladas do sino, que todo mundo já está acostumado, mas parece que lá, né, no bairro Cordeiros, onde fica a Igreja de São Cristóvão, tem moradores que não estão muito contentes com o barulho do sino. Na verdade, um aparelho que emite esse som, né, e também a música de Ave Maria. A gente mostrou, inclusive, essa polêmica ontem aqui no Balanço Geral e vamos mostrar agora uma reportagem mais completa, exatamente porque a igreja também mandou uma nota oficial ontem. Vamos ver. Seu Benevanuti mora no bairro Cordeiros há 50 anos. Quase sempre foi vizinho da igreja de São Cristóvão. Ele diz que o sino da paróquia não o incomoda e não entende o motivo da apreensão do equipamento que fazia o som do sino. Para mim não incomoda. Ele toca sempre? Toca sempre, quando dá a hora toca, né? Bate a hora e toca. Quem denunciou o caso foi um morador que também vive ao lado da igreja. O morador não gravou entrevista, mas contou por telefone que há mais de um ano vem conversando com o padre responsável pela paróquia para que a situação da altura do som do sino se resolvesse. Ele disse ainda que por diversas vezes chamou a polícia. O responsável da igreja chegou ainda a assinar um termo circunstanciado e baixou o volume do som do sino. Mas na segunda-feira, o problema voltou a acontecer. Segundo o morador que denunciou o incômodo causado pelo sino, o problema é que a Igreja São Cristóvão usa um equipamento que amplia o som de sino comum. E antes de cada badalar, ele toca também uma canção religiosa. Isso a cada 1 hora. Com um aplicativo de celular que imita um decibelímetro, encontramos outros locais bem barulhentos na região da igreja. A nossa equipe mediu o som do sino de uma escola que fica ao lado da paróquia. O barulho da movimentação do trânsito, por exemplo, é maior do que o barulho do sino da escola. Já na Igreja Matriz de Itajaí, no centro, onde o sino toca de 15 em 15 minutos, o barulho se confunde no meio dos sons da cidade movimentada. Segundo a Polícia Militar de Itajaí, a apreensão do aparelho que emite o som de sino foi baseada na Lei Federal de Perturbação do Sossego e não na poluição sonora. Em nota, a Mitra Arquidiocesana de Florianópolis, responsável pela paróquia de Itajaí, lamentou a apreensão considerada por eles como indevida, que a igreja está tomando as medidas judiciais para solucionar a questão. Ainda de acordo com o texto, a Mitra afirma que o Código de Posturas do município de Itajaí permite expressamente o toque dos sinos para indicação de horas ou para anunciar a realização de cultos religiosos, tratando o toque do sino uma regra às exceções sobre perturbação ao bem-estar e sossego público. Pois é, ficou muitas dúvidas aí, né, com relação à perturbação do sossego, por isso a gente está aqui ao vivo com o advogado Leonardo Costella, da OAB aqui de Itajaí. Boa tarde, doutor. Gostaria que o senhor explicasse para a gente. A perturbação do sossego, na verdade, ela vale para o dia todo? Como é que é essa regra? Boa tarde. Então, a perturbação do sossego alheio, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ele não prevê horário. Então, qualquer momento do dia ou da noite, tendo essa perturbação, caracteriza ali a contravenção penal. A única questão mais importante é que não está muito bem delimitado o que seria essa perturbação, então abre margem para interpretação. E o senhor estava falando, inclusive agora no intervalo, que tem aí a base dos municípios, né? Que os municípios têm aí um código de posturas e que daí isso ajudaria a delimitar aí como é que funcionaria essa questão, né? Justamente por estar em aberto essa questão, essa interpretação, tem o Código de Posturas, por exemplo, aqui em Itajaí tem, e o artigo 102 prevê daí um limite de decibéis para cada área, residencial, comercial ou industrial. E aí no caso da residencial tem um parâmetro de dia, que é 60 decibéis, e à noite 45, que poderia servir como complemento na atuação da Lei de Contravenções Penais. E o que diz a lei? Então a Polícia Militar poderia realmente retirar esse aparelho de lá?
Eu não conheço a fundo o caso, se teve mais de um chamado, enfim, mas, regra geral, a Polícia Militar atende no local e o artigo 69 da Lei 9.099 prevê uma lavratura de um termo circunstanciado e a pessoa assinando, se comprometendo em comparecer em juízo, é desnecessária a apreensão. Agora, se caso tiver uma reincidência, as questões necessárias devido à ocorrência em si, aí pode ser necessária a apreensão até para configurar e comprovar a prática da infração. E para deixar bem claro, doutor, então não é crime ambiental? Não, dependendo daí da intensidade ali, dos decibéis que for medido, aí pode ser caracterizado uma questão de poluição sonora, questão ambiental, e pode até ser feito um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta para regularizar essa situação. Viu, Graciliano e Bruna, a situação é mais complexa do que a gente imagina, né? Inclusive, o doutor estava falando aqui que na lei diz, né, doutor, perturbação alheias, né? Não é mais de uma pessoa, ou seja, não é só se eu me sentir incomodada, e sim mais pessoas daquela comunidade. Então, essa história vai dar pano para manga, né? Vamos ver, né, Juliana, que fim que vai levar esse sino ou não. Obrigada pelas informações. Mas o bom senso resolve isso daí, concorda? Deveria resolver, né? O bom senso Deveria resolver. Padre, o bom senso resolve isso daí. Tá fácil de resolver.